E nós vamos já repercutir esta confirmação do presidente da República que está com o Covid-19, a análise do Miguel Daoud. Miguel Daoud, seja muito bem-vindo. A gente começou essa semana com os mercados ao redor do mundo mostrando algumas expansões em indicadores econômicos. Aqui no Brasil, dados econômicos também apontam que a pandemia pode ter tido efeitos menores sobre o agro. O ponto é saber que efeito a doença, agora a Covid-19, pode ter sobre a economia brasileira nesse momento, na sua avaliação, já que o presidente está contaminado. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nós abordamos esse assunto sobre duas óticas, né? A ótica social e a ótica econômica. Vamos começar pela ótica social, em que a nação mostra que o seu presidente está com a Covid-19. Isso tem um aspecto, é um aspecto de que todos nós estamos sujeitos a essa doença. Nem o presidente estaria livre disso. Isso pode ter um impacto na área social positiva, porque as pessoas passam a querem mais cuidados no momento em que nós precisamos da abertura. Nós estamos fazendo uma abertura, mas nós percebemos que essa abertura ela não está sendo feita adequadamente, porque as pessoas não têm consciência dos riscos, né, de contaminação, dos riscos de contágio que esse vírus é capaz de proporcionar, né? E isso tem um efeito quando o presidente se diz, eu estou com Covid, vou me isolar. Eu só acrescentaria que ele poderia ter dito de usar máscara. Isso também ajuda socialmente, porque as pessoas passam a enxergá-lo, né, como uma pessoa também, como um deles que está sujeito a essa doença e passa a ter mais cuidado. Sobre o aspecto econômico, eu abordaria o seguinte: o Brasil vem ocupando a segunda liderança em contaminação e em mortes pelo Covid-19. E isso mostra uma certa insegurança dos mercados em relação ao relacionamento com o Brasil, abertura de fronteira, importação de produtos, uma série de coisas, isso acaba colocando negativamente. Então, quando o presidente do Brasil contrai o Covid-19, isso reforça muito a imagem, né, de que o Brasil está avançando muito rapidamente nessa doença e que o Brasil ele passa a ter ser visto com os olhos de mais cuidados pelo mercado internacional, pelas exportações. Agora, como você bem colocou, o Brasil ele vai continuar caminhando, né? Eu acho que você vai abordar essa questão da agropecuária, que ela vem caindo, mas vem caindo menos que outros setores, porque a agropecuária ela tem uma configuração diferente, e isso é muito positivo para o Brasil. Então, nesse momento, eu acho que tem esses dois aspectos, um aspecto que a população pode tomar mais cuidado, e o aspecto econômico, que passa a imagem do Brasil na liderança desta pandemia, aí tem um aspecto negativo. Isso mostra, Kelly, que nós temos que nos cuidar, né? Porque a recuperação econômica, ela é necessária, ela é muito importante. Mas a recuperação econômica, ela depende muito de cada brasileiro, né? De cada cidadão, não cometer abusos, não se expor como a gente está vendo. Não é porque nós vamos voltar à atividade econômica que nós temos que sair por aí nos aglomerando, não tomarmos os cuidados. Isso é ruim, porque a gente tem o efeito bumerangue e que daqui a pouco nós vamos ter que fechar tudo de novo. Então, eu acho que esse é o ponto que nós não estamos conseguindo passar para a sociedade essa situação. Então, com o presidente sendo contaminado, talvez ajude um pouco a população a entender que todos nós estamos sujeitos a essa doença e todos nós podemos contrair essa doença. Portanto, Kelly, esse é o recado que a gente sempre dá. E pedir para as pessoas, use máscara. Isso aqui é importante. Agora tem um estudo que mostra que o vírus está no ar. Obrigada, Miguel Daoud, pela companhia, por abrir a edição de hoje conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado.